Olá, meus amores! Eu vou agora explicar um pouquinho sobre o conteúdo que nós vimos na terça-feira, que é concordância verbal, casos especiais, tá bom? Mas vamos recordar o que é concordância verbal. Então, concordância verbal é a concordância do verbo com o sujeito. E aí a gente vai ver aqui uma regra geral sobre o sujeito simples e o sujeito composto. Sujeito simples é quando se tem um único sujeito, um único núcleo. E o sujeito composto é quando se tem dois sujeitos, sendo assim dois núcleos, certo? Então vamos lá. O verbo ele concordará com o sujeito em número e pessoa, mesmo que o sujeito ele venha antes ou venha depois do verbo. E aí eu vou dar um exemplo um exemplo que o sujeito ele está vindo antes do verbo. Então vamos lá. Nós fomos estudar na casa de Maria. Nós é o sujeito, porque eu vou perguntar o verbo. Quem foi estudar na casa de Maria? Nós. Então nós fomos. O verbo fomos está concordando com o sujeito. E aí é um sujeito simples porque eu estou me referindo, só está no núcleo, mesmo eu falando de nós, mas só existe um sujeito, nós, tá bom? Não estou falando eu, você e ele, nome de cada um, porque aí estaria tendo mais de um núcleo do sujeito, tá? Então, outra palavra. E aí agora eu vou colocar o verbo, o sujeito, no meio da palavra, se deslocando, né? Quando se está, não necessariamente tem que vir no início da palavra. Então, vamos lá. Sumia na estrada poerenta a última boiada da fazenda. O sujeito dessa frase é a boiada. Veja que ele se deslocou no início da frase, ele está no meio da frase. Mas independente se isso acontecer, o verbo ele continua tanto no plural quanto no singular de acordo com o sujeito. Então, a palavra boiada, ela está no singular. Então, o verbo sumiu, ele também vai ficar no singular. Sumiu na estrada poerenta a última boiada da fazenda. Tá certo? Então, a boiada está no singular. O verbo também vai ficar no singular. E no sujeito composto, quando o sujeito composto seja antes ou depois do verbo, quando o sujeito aparece antes ou depois, ele vai estar no plural, independente, tá certo? Então, se eu disser João e Carlos deslizaram na pista, João e Carlos deslizaram na pista. Mas se eu disser deslizaram na pista João e Carlos, então, independente dessa troca, se é sujeito composto, tem dois núcleos, vai estar no plural o verbo, tá? Agora a gente vai falar um pouco sobre verbo, concordância verbal nos casos especiais, que é o que nós estamos vendo com relação ao verbo haver e o verbo fazer. O verbo haver, quando ele vem no sentido de existir, tem aí uma regrinha, uma exceção. A mesma coisa é quando o verbo fazer vem na frase no sentido de tempo, também tem aí uma exceção, uma regrinha, que é o que nós estudamos. Mas eu vou explicar até com mais clareza para vocês e trouxe aqui alguns exemplos, tá? Então vamos lá. O verbo haver, tá? No sentido de existir, tá certo? Ele é impessoal. O que quer dizer isso? Ele não se refere a sujeito nenhum, a nada. Ele é impessoal. E quando sim é empregado no sentido de existir, claro. Ele fica também na terceira pessoa do singular. Portanto, ele não está se referindo a nenhum sujeito. Não tem sujeito. Aí eu vou dar agora um exemplo. Havia muitos alunos na sala de aula. Eu não vou dizer haviam muitos alunos. Não pode. Eu tenho que colocar o havia, porque aí está no sentido de existir. Existem muitos alunos na sala de aula. Se fosse existem, poderia colocar no plural. Mas o havia
aí está no sentido da troca do existir. Então, não pode ser haviam, tem que ser havia. Mesmo eu falando de muitos alunos, correto? Vou dar outro exemplo. Deve haver 20 pessoas na sala. Eu estou me referindo a pessoas, mas aí está no sentido de deve existir e não deve haver. Então, quando eu coloco o verbo haver numa frase que ele vai ter o mesmo sentido de se eu trocar por existir, ele vai estar sempre na terceira pessoa do singular. E ele é impessoal. Não esqueçam isso. Impessoal é que ele não está se referindo a nada. Se ele não está se referindo a sujeito nenhum, então não utiliza a regra de que a concordância verbal ele vem de acordo com o sujeito. Entendeu? Então, aí esse verbo havia, ele não está concordando com o sujeito. Por quê? Porque ele é impessoal, ele não se refere a nada. Ok? Vamos agora ao verbo fazer. O verbo fazer no sentido de tempo. E aí ele também é impessoal quando é empregado em sentido de tempo, tá? E nesse caso, ele também não vai se referir a sujeito nenhum, a nada. Então ele vai ficar também na terceira pessoa do singular. Então, se eu disser assim, faz anos que não vejo minha tia. Eu não vou dizer fazem anos, porque o faz está no sentido de tempo. Faz tempo que não vejo minha tia. Faz anos que não vejo minha tia. Então, não é fazem, é faz. Ok? Espero que vocês tenham entendido, tá? E vou agora aí no grupo. E aí eu vou falar também mais um pouquinho. E tudo isso que eu tô falando aqui para vocês, eu escrevi e vou passar para que vocês coloquem num caderno, tá bom? Essas regrinhas para vocês não esquecerem. E aí a gente vai fazer uma atividade de classe. Espero que dê para fazer uma atividade aí de classe, né? Uns 3 quesitos. E aí eu mando também uma atividade de casa para vocês treinarem mais ainda, porque na prática, treinando que vocês vão aperfeiçoando e aprendendo, tá bom? Então vamos lá.